Galera, e parece que boa parte da imprensa brasileira já está um pouco cansada também de ver treinadores brasileiros dirigindo a seleção brasileira, né? Nomes como Renato Gaúcho, Dorival, Mano Menezes, Diniz, Rogério Ceni já não agradam e eu acho que a galera está querendo já que um treinador estrangeiro. Aliás, no Brasil, o que mais temos hoje são exemplos de treinadores estrangeiros com sucesso no nosso futebol, ganhando Libertadores, ganhando Copa do Brasil, ganhando Campeonato Brasileiro da Série A e tendo aí destaques também no Nordeste, que é o caso de Vojvoda. Não estou dizendo que Vojvoda tem que treinar a seleção, tá? Não. Mas eu acho que já está na hora, a minha opinião, você já sabe, né? Já está na hora de um treinador estrangeiro ter a sua oportunidade na seleção brasileira e parece que a boa parte da mídia e do Sudeste, né, que tem aí o monopólio das reportagens com a seleção, parece que vai nessa vibe também de já querer um treinador estrangeiro treinando a seleção brasileira. Hoje mesmo, já umas horinhas aí atrás, né, eu publiquei um vídeo aqui perguntando a você se já era hora de um treinador estrangeiro treinar a seleção, né? O vídeo tá aí perfilando bem, a galera tá chegando junto. Mas, para o pilhado, parece que Abel Ferreira e Jorge Jesus seriam os preferidos dele, talvez um pouco mais o Abel Ferreira, né, para ser o novo treinador da seleção brasileira. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Pedro, eu acho que porque o Neymar não começou cobrando o primeiro pênalti, o erro é do Tite, né? Eu acho que aí não é o Neymar que tem que escolher se ele bate por último, se ele bate em primeiro. Realmente, também acho que o Neymar não poderia bater o último se ele é o principal cobrador do time, né? O Modric, por exemplo, foi o terceiro da Croácia, se eu não me engano. Ou seja, era uma certeza de que ele cobraria o pênalti por ser o craque do time. Sobre treinador, né, da seleção brasileira, eu já acho que o Tite, ele deveria ter saído da seleção depois daquela Copa do Mundo. E isso é uma coisa que eu posso dizer porque vocês sabem que eu falei isso o tempo inteiro. Porque eu achei a última Copa do Mundo do Tite muito ruim. O Brasil jogou muito mal. O único jogo que o Brasil jogou bem foi o jogo que ele foi eliminado pela Bélgica. Mas também acho que não poderia ter sido eliminado por uma seleção de um porte tão menor numas quartas de final. Então, ali, eu já acho que o Tite já poderia ter saído da seleção brasileira. Eu não acho que ele deveria ser tão bancado quanto foi. Talvez por esse excesso de educação, pelo jeito do Tite de tratar todo mundo muito bem. A gente sabe que a imprensa, muitas vezes, ela só bate em quem bate nela. Às vezes, se ela é bajulada, como acontece muitas vezes com o Tite, você não ataca, você não faz pressão para cair. E eu acho que isso fez muita diferença para o Tite continuar na seleção brasileira. Sobre nomes, né? Eu concordo com o Mauro, não acho que tem um nome brasileiro, mas eu falo nomes que eu acharia melhores do que o Tite. Eu acho o Abel Ferreira muito melhor do que o Tite. Acho que pode ser um treinador muito melhor para a seleção brasileira do que o Tite, pelo que ele vem fazendo no Palmeiras e vem fazendo há alguns anos. Já mostrou, inclusive, que pode alterar o seu time, né? Mudar taticamente, coisa que o Tite provou que ele não consegue fazer. E o outro nome para mim também é português, pro Vamp e a loucura, Nilson César, Mauro César Pereira. É o meu amor, é o Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus tem sim a cara da seleção brasileira. Eu acho que é um cara que com certeza não vem fazendo grandes trabalhos recentemente, mas já provou que sabe fazer um time jogar muito bem, como ele fez com aquele Flamengo, um time ofensivo, um time que tocava bola, um time envolvente. Na minha opinião, o melhor futebol do futebol brasileiro nos últimos anos. E eu acho sim, se a gente não tem grandes treinadores no Brasil, eu acho que a gente tem que optar por um estrangeiro. A gente tem 2 estrangeiros aí que fizeram história no futebol brasileiro, Abel Ferreira e Jorge Jesus. Eles aceitariam comandar a seleção brasileira? Isso a gente já não sabe, porque com certeza, como o Mauro disse, como o Vampeta já falou algumas vezes, os grandes nomes do futebol mundial, os grandes treinadores do futebol mundial, eles não estão em seleções. Guardiola, você não vê em momento nenhum dizendo que quer comandar alguma seleção. Klopp, Ancelotti, o próprio Simeone, né, do jeito dele, mas fez história no Atlético de Madrid, nunca cogitou a hipótese de comandar a seleção argentina. Então, realmente, eu acho que esses 2, pelo que fizeram no futebol brasileiro, pela identificação que eles construíram com a torcida brasileira, até porque muita gente gosta de ver o Palmeiras jogar sem ser palmeirense. Muitas pessoas gostavam de ver o Flamengo jogar sem serem flamenguistas. Por quê? Pelo trabalho que esses caras fazem. Então, eu acho que realmente tanto o Abel Ferreira
quanto o Jorge Jesus poderiam ser muito melhores para a seleção brasileira do que o Tite. Até na época que o Tite foi eliminado da Copa de 2018, eu já falava isso. Para mim, ele não merecia ter continuado. Aí os números depois, esses recordes, que são uma enganação, recorde ganhando de um bando seleção fraquíssima, fizeram ele continuar cheio de moral. E agora, mais uma vez, a seleção brasileira é eliminada por uma seleção de muito menos peso no cenário mundial, numas quartas de final. É triste, agora é uma fase ruim do futebol brasileiro, porque a gente vem de um 7-1 e de 2 eliminações para seleções que não tem peso no futebol mundial. Por mais que a Bélgica é a geração de ouro, uma geração de ouro que eu não sei como é que é de ouro se nunca ganhou nada. Ouro é título. Essa seleção da Bélgica nunca ganhou nada. A Croácia realmente chegou numa final de Copa, mas não me convence. Não é um grande futebol. E a gente vem aí de 2014, um 7-1 e de 2 eliminações em quartas de final para seleções sem camisa, né? Sem peso no cenário mundial. Eu vou ser bem sincero para todos vocês, tá? Eu concordo com quase tudo mesmo que o Pilhado falou nesse vídeo, concordo mesmo. Eu só discordo quando ele fala que o Jorge Jesus poderia ser o treinador da seleção brasileira, tá? O Jorge Jesus eu discordo. Eu acho que o Abel Ferreira é muito mais treinador do que o Jorge Jesus. E se eu tivesse que escolher hoje um estrangeiro que não fosse o Guardiola, que eu não sei porque nós brasileiros temos essa tara para que o Guardiola treine a seleção, né? Mas o Guardiola não vai treinar a seleção, galera. O cara ganha, sei lá, 4, 5 milhões de reais lá no Manchester City por mês. O cara ganha 1 milhão de libras. Ele não vai treinar a seleção brasileira, né? Já o Abel Ferreira, ele, se não me engano, o Abel Ferreira ganha 2 milhões ou 2 milhões e meio de reais por mês do Palmeiras. É o treinador mais bem pago da América do Sul, tá? Do futebol da América do Sul. Eu acho que a seleção brasileira não paga isso. Dizem que o Tite ganhava 500 mil, outros falam que ganhava 800. Mas eu acho que a seleção brasileira não chega a pagar 1 milhão de reais. Mas será que valia a pena pagar uns 2 milhões de reais para o Abel Ferreira treinar a seleção? O perfil do Abel me lembra muito o Felipão, né? Aquele treinador mais sargentão, tal, que grita, que se impõe perante o jogador. E eu gosto desse estilo de treinador. Acho que o treinador tem que... Não dá para ser muito educadozinho, não, tá? Tem que ser grosseiro também em algumas oportunidades com o elenco. Tem que ser aquele treinador meio, tipo, sentido, né? Aquele sargentão, para que a galera se ligue, né? Apesar de que o Tite fala mansa, tal, educadinho, tal, mas levou a gente aonde? A lugar nenhum, né? A lugar nenhum. Lógico que também não pode ser grosseiro. Enfim, acho que vocês entendem o que eu estou falando. O treinador tem que ser ali. Muita gente pode até dizer aqui, Linese, mas o Filipão era todo grosseirão, todo sargentão e a gente tomou 7-1 da Alemanha. Beleza, mas isso não vai acontecer nunca mais, né? Mas não se esqueça que o Filipão ganhou o Mundial em 2002, tá? O que aconteceu em 2014, galera? Não vai acontecer nunca mais. Nunca mais o Brasil vai levar 7-1 de nenhuma seleção, mas também o Brasil não vai golear a Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, ninguém por 7-1, tá? Talvez a Coreia, como quase aconteceu nesta Copa, mas Coreia, né? Eu tô falando de seleção de topo. Isso não vai acontecer nunca mais, galera. Então, mas mesmo assim, o Filipão foi campeão do mundo em 2002, bancou Ronaldo Fenômeno quando muita gente queria Romário, tá? Então, eu acho que o Abel faz muito... Assim, me lembra muito o Filipão e talvez, entre os treinadores estrangeiros, fosse uma boa opção para treinar hoje a seleção brasileira, já preparando a nossa seleção para a Copa do Mundo de 2026. Faltam 3 anos e meio, galera. 3 anos e meio. Cara, eu vou ter 50 anos, bicho. Que pariu. Daqui até a próxima Copa eu terei 50 anos. Será que eu vou comemorar esse cinquentenário lá nos Estados Unidos? Ah, Senhor, me ajude se Deus quiser. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui teu comentário, hein? O que é que você achou aí do comentário do Pilhado? Você concorda com ele? O Abel poderia ser realmente uma boa para treinar a seleção? Deixa teu comentário. Deixa like, se inscreve no canal. Tchau, galera.